Depende de como ele vai tirar. Aí, galerinha! Matéria nova. Como eu falei a vocês, estatística é uma coisa que eu só pude aprender de verdade na faculdade. E o nosso material já traz um monte de coisa legal de estatística para o cara, né, e de repente fazer estatística 1 lá na faculdade já bem entendido do assunto. Chegou a seguinte, quando a gente vai entender estatística, vem da onde essa história? O Estado tinha que se planejar para que as pessoas pudessem viver melhor. Para que ele pudesse se planejar, para ele ver aonde ele deveria investir, ou qual é a primeira necessidade das pessoas nesse momento, ele tinha que fazer entrevista com as pessoas. Então tinham pessoas ligadas ao Estado, ao governo, ao pessoal que estava mandando na parada, e perguntava: o que estás precisando? Qual é a tua maior necessidade agora? O que é que tu mais te incomoda no teu dia a dia? Questionava as pessoas sobre isso, pegava essas respostas todas para poder fazer um plano diretor para esse Estado, para poder ir atrás da solução dos problemas. No início, onde as cidades eram relativamente pequenas, com alguns milhares de pessoas, isso não era tão absurdo de fazer. Mas na hora que a gente começou a se juntar aos milhões, conhecer métodos matemáticos para filtrar, né, as necessidades das pessoas sem precisar perguntar a todas as pessoas, foi fundamental. Então assim, fazer uma eleição, por exemplo, como a nossa recentemente, custa milhões e milhões e milhões e milhões de reais para o povo brasileiro, cada eleição, certo? O fato de ter que ter as urnas para votar, de ter que ir lá votar, de ter que elaborar todos os resultados, isso custa uma grana. Seria fantástico toda a vida que tomar uma decisão no país, faz uma eleição, o povo decide, certo? Mas isso é economicamente inviável. Por isso começou a surgir uma ciência que nos permite saber o que as pessoas querem perguntando para meia dúzia. Tu pergunta para meia dúzia, claro, um grupo representativo do todo, né? Não vai pegar, né, a elite para responder pelo povo. Tem que pegar um cara da elite, um cara do povão, um cara da classe média. Aliás, vários do povão, um ou da classe média, um da elite, né, que é a fatia que representa o todo, e faz uma entrevista com esse pequeno grupo. E através de métodos matemáticos tu consegue inferir o que o grande grupo diria, um pequeno erro, certo? A maioria dos erros, não se esqueçam, né, absurdos que foram vistos recentemente em institutos de pesquisa, ou eram realmente erros propositais, né, para motivar o eleitor a fluir para um lado ou para o outro em função das pesquisas, ou é erro de escolha de público, né? Tu acabou fazendo a entrevista num público que não representava adequadamente o todo. Bom, para a gente começar a falar de estatística, agora que a gente já sabe que estatística tem a mesma origem da palavra Estado, porque o Estado é que usava essas ideias para tentar se organizar. Variáveis. Dentro da estatística, as variáveis podem ter essas classificações. Isso eu acredito que vocês já entendam o que é, né? Quantitativa e qualitativa. Uma fala de quantidade, a outra de qualidade. Se eu fosse perguntar para vocês qual é a massa corpórea de cada um de vocês, seria quantitativa ou qualitativa? É um número, vai responder um número, uma quantidade. Se eu fosse perguntar a cor da pele de vocês, qualitativa, né? Não é um número, né? Número 3 na minha pele. Não é isso, certo? Vai falar se é branco, claro, pardo, escuro, negro, né? Vai se escolher a maneira como tu te enxerga. Isso é muito engraçado. Hoje em dia tem muitas pessoas que têm dificuldade, né, de se enquadrar numa das categorias. Afinal, a miscigenação é absurda. É impossível que eu não tenha algo de sangue indígena, de sangue europeu, de sangue, né, quem conhece a história do Brasil sabe que nós todos somos uma miscelânea, e isso é muito bom. Qualitativo e quantitativo, o nome de estudo. Um fala de qualidade, é uma característica, o outro fala de quantidade, é um número. E contínua e discreta. O que seria uma variável contínua e uma variável discreta? Discreta é que tem números fechados já para tu responder. Contínua é que tu pode responder qualquer número real, digamos assim. Certo?
Por exemplo, eu poderia falar o seguinte, ó, assinale qual é a sua massa corpórea e deixar lá de 1 em 1 quilo para tu colocar 51, 52, 53 bolinhas para tu preencher, beleza? Ou eu poderia fazer uma questão aberta, determine qual é a sua massa com uma casa após a vírgula, o cara poderia escrever, certo? Teoricamente, o valor que ele quisesse. Mesmo assim, se eu coloco uma casa só após a vírgula, eu ainda estou, certo? Estou deixando discreto, né? No final das contas, o fato de o mundo ter ficado digital acabou tornando a maioria das variáveis, mesmo quando contínuas, organizadas em grupos discretos. Mas contínuo é isso, é quando eu não preciso definir um valor específico para a resposta do entrevistado. Ele vai falar o valor qualquer, né, que pertence à vida dele, a altura dele, 1,70 m e poucos, é um valor contínuo, beleza? Agora, se eu te perguntar, em que ano tu nasceu? É um valor discreto. Beleza? Você não pode colocar, eu nasci no ano 1982, certo? Ou no mês, se eu perguntei só o ano de nascimento, é um valor discreto. Enquanto a altura da pessoa, que pode ter qualquer valor, né? Claro, entre faixas conhecidas, é uma variável contínua. Contínua, ela não tem intervalos específicos. Discreta, ela tem intervalos específicos pré-definidos. Agora, eu acho que o principal de estatística que tem mais chance de ser cobrado ideia no vestibular e para tu entender gráficos que tu vai ver futuramente, né, que tu tem visto nos jornais, para entender melhor isso, essa noção de frequência relativa e frequência absoluta é muito importante. Por exemplo, vocês estão com que idade mesmo? Quem tem 14, levanta a mão. Quem tem 15? Quem tem 16? Dezessete. Alguém 18? Não, teve uma turma terceirão, né, que eu não perguntei 18, eu parei no 17. E aí a galera insistiu, não, professor, pergunta 18. Pergunta 18, pergunta 19. Eles foram insistindo, né? Porque eles sabiam que tinha um lá um pouquinho mais velho. E eu, se for pensar, cara, fora do país isso é normal, tá? Fora do país a galera vai pra faculdade com 20 e poucos, né? Aqui no Brasil é que a gente tem essa mania de com 16 anos ter que decidir o que vai fazer pro resto da vida. Eu digo isso que às vezes, se for bem aproveitado, se tu dá uma atrasada, fazer um intercâmbio, aproveita melhor, numa outra situação, né, não faz grandes diferenças, tá? Então não se aflijam. Olha só, isso que eu acabei de, essa grande pesquisa que eu acabei de fazer, ela fala a frequência absoluta, ou seja, quantas pessoas têm uma faixa etária, né, uma idade cheia específica. Nesse caso, a variável idade aqui é discreta ou contínua? É discreta, teria que ter quaisquer valores possíveis ali entre 14 e 15 para ser contínua. Frequência absoluta, então, tu vê nada mais é do que tu contar quantas vezes ocorreu aquela situação no grupo pesquisado. Só isso. E o que é frequência relativa? É tu ver esse total e ver quantos por cento deu. Ou seja, vamos ver quantas pessoas foram pesquisadas aqui, se eu contei certo. 20. 31. 31. 30. Coincidência, né? Bom quando há um número cheio, assim. Isso é sempre muito bom. Melhor mesmo quando o cara não quer sofrer com vírgula, né? O melhor mesmo é algo tipo assim. Oh, número 25 é um número sagrado, né? Certo? É muito bom de dividir por 25. Fica números exatos. Dividir por 25, né? É o mesmo que fazer 4 sobre 100, né, galerinha? Tudo bem para vocês? Ou seja, quando eu vou dividir por 25, eu multiplico por 4 e divido por 100. Resumindo, já que o total é 25, se eu quiser descobrir a frequência relativa para cada uma dessas
informações pesquisadas, é só eu fazer 0 dividido por 25. Ou se eu quiser colocar em porcentagem também pode. 3 dividido para 25. 3 vezes 4, 12. 0,12 ou 12%. Frequência relativa é isso. É a porcentagem que representa aquela quantidade que foi pesquisada. Quanto é que é 15 dividido por 25? 0,6, 60%. Obrigado. 24%. Muito bem. 4%. Frequência relativa. Nós poderíamos ter colocado sem a porcentagem também, tá? 0, 0,12, 0,6, não precisa colocar o 0,60, 0,24 e 0,04. Outra coisa, não custa, já que eu cheguei até aqui, frequência acumulada. Frequência acumulada. Na frequência acumulada a gente vai somando, então aqui ia ser 0, aqui é 0,12, aqui já seria 0,72, depois já seria 0,96 e depois 1. O que é frequência acumulada então? Vai somando dali em diante. Por que isso é importante às vezes para o cara que quer tirar uma informação da população que foi pesquisada? Para saber, por exemplo, quantas pessoas... por exemplo, aqui eu sei que 96% de vocês têm até 17 anos. Isso pode ser uma informação valiosa dependendo do que eu quero pesquisar nesse grupo, né? Se é uma tendência social, se é uma forma de se vestir, uma forma de pensar, separar em grandes grupos, né, para mais ou para menos de uma certa idade é interessante. Muito bem. Tu vê, Carol, como foi light esse bate-papo sobre estatística? Te juro, cara, é isso que eu tinha em primeira mão para te contar. Saber classificar os tipos de variáveis, saber a diferença entre frequência absoluta, frequência relativa e, por que não, frequência acumulada. E tu vê, como eu acabei de fazer uma pesquisa na tua frente e tabular ela, né, organizar ela numa tabelinha, eu já posso te pedir para arriscar o mesmo. Ó, tu podia, se tu sentir alguma dificuldade na interpretação do que eu falei, tu pode ler a página 25, caso contrário, tu já pode resolver a página 26, a página 27 dá pra gente resolver. Tu vê, interpretação de gráfico, ali não tem muito o que dizer, cara. Eu poderia comentar que tem gráficos em forma de barra, gráficos em forma de pizza, gráficos de linhas, que, né, ficam bons para detectar crescimento e decrescimento. Tem pictograma, que tem uma figurinha que representa alguma coisa, né? Por exemplo, eu poderia falar lá uso de anabolizante em determinada faixa etária, certo? Uso de anabolizante em determinada faixa etária. Então, a gurizada com 16 anos usa um pouco menos, 17 anos, 18 anos, aos 20 e poucos anos, aí depois começa a criar juízo, né? O corpo já está destruído também, aí vai para o médico, câncer do pâncreas, né? Ou seja, poderia simplesmente fazer, né, um gráfico em forma de colunas da quantidade de anabolizante que a pessoa usa, né, em média na população com a faixa etária. Para ficar bem legal, o cara poderia de repente fazer, em vez de coluna, bonequinhos fortinhos. Primeiro o bonequinho mais fraquinho, aí o bonequinho ficando forte, saca? Mais anabolizante, o bonequinho vai aumentando e vai ficando mais forte. Aí chama pictograma. Ou seja, a figurinha quer chamar a atenção daquilo que está sendo mostrado no gráfico. Beleza? E aí, de repente, junto dessa figurinha, o bonequinho também, o pintinho dele poderia ir diminuindo um pouquinho, né? E ficando mais flácido. Não sei se vocês sabem, para o homem ter uma ereção, tem que relaxar um certo músculo na base do pênis. Pergunta a professora de biologia, ela vai saber explicar melhor. E aí flui sangue para a cavidade peniana que deixa o pênis ereto. Se o cara tomar anabolizante, todos os músculos do corpo ficam mais bombados, inclusive o coração. Inclusive esse músculo que deveria relaxar no ato do coito sexual para que o pênis fique rígido. E se esse músculo está bombado, ele não consegue relaxar direito. E aí não funciona direito, entendeu? Fica meia bomba, não vai dar o prazer para a parceira, né?
que ela deveria, que ela mereceria. Então vale a pena tu pensar isso, adianta músculos poderosos, certo? E um corpo doente, será que vale a pena, né? Eu também, cara, se eu olhava os caras musculosos quando eu tinha a tua idade, eu ouvia saúde naquilo. A gente tem que tomar muito cuidado, né? A indústria vende que aquilo é saúde. Nunca, certo? Então cuidado, ter um corpo com um músculo trabalhado, fazer um exercício aeróbico legal, show de bola, né? Halterofilismo não tende a ser sadio, né? A gente tem vários atletas aí para nos falar sobre isso. Recentemente, inclusive, né, relativamente recentemente, um cara da região ele morreu, né? Tava na academia fazendo esteira e ele se consultava com um médico picareta aí que injeta anabolizante numa galera, certo? Porque tem médico que vai dizer que não, tranquilo, eu faço tratamento de reposição hormonal. E na verdade não, ele está querendo ganhar o teu dinheiro e te entupir de anabolizante mesmo, certo? Então fica ligado, tem gente que era para estar na cadeia e está vestido de branco aí atendendo jovens, atendendo atletas da região, entupindo esses caras de droga e vai matar gente ainda, muita gente, até a polícia criar vergonha na cara e prender esses bandidos. Aliás, é gente que já está ameaçada de ser presa em outros estados. Faz a pessoa que toma whey, tem alguma coisa a ver? Não, depende da quantidade. Whey é proteína, né, cara? Whey é proteína, a gente come proteína, tem que comer uma certa quantidade de proteína todo dia. O perigo é tu comer muito mais proteína do que tu deveria e isso vai sobrecarregar teu fígado. Então, assim, se o cara é um atleta de ponta e toma muito whey, tem que tomar whey porque o nutricionista não consegue suprir a quantidade de proteína de outras formas, por falta de tempo, por falta de disponibilidade. O certo seria, de repente, de tempos em tempos, fazer um exame de fígado, que as pessoas já fazem normalmente, né? Só para ver se não está tendo uma sobrecarga, né? Mas não tem maiores perigos. Isso também é a qualidade do whey que tu toma, né? Tem whey de quinta categoria que vai vir coisa ali que nem é proteína. Então tem que tomar cuidado com isso também. Certo? O ideal, de repente, cara, é fazer exercício físico e comer proteína normal. Comer um bom bife logo depois do treino, né? Comer um pouco de macarrão antes. Dá pra ficar fortão, dá pra ficar bonito, sem... Certo? Beleza, galerinha? Vamos pensar sobre isso, tá? Fico muito preocupado porque esses dias eu vi no Facebook uma coisa que eu entro na vida, não na morte, né? Ontem eu entrei, tem uma mensagem lá do dia 21 de outubro, de aluno, e eu tento responder uma coisa ou outra. E aí, às vezes, eu fico passando aquelas fotinhas assim, né, cara? E vejo umas imagens que eu fico preocupado de ex-alunos meus, assim, que é bomba, bomba, é treino, é bomba. Eu fico preocupado, o cara que era um cara normal, que tinha, de repente, tudo pra ter uma vida sadia aí, né? E no ritmo que vai, eu vejo que logo vai estar com o pâncreas, o fígado, tudo podre, porque a quantidade... Galera, a gente injeta coisa pra cavalo, vocês sabem, né? Os caras vão lá na agropecuária, pô, aquele pra deixar meu cavalo bem forte. Só que ele não injeta no cavalo, ele injeta nele. Digo mais, ele lê a bula, ele não injeta a dose para cavalo, ele injeta uma dose maior do que é para cavalo. Mas como é que não vai morrer um sujeito ignorante desse, cara? Tem que morrer mesmo, tomara que morra, bicho. Aí vaza, não deixa a genética dele por aí. Imagina uma criancinha com essa mente doentia. Pelo amor de Deus! Cuidado, hein, galerinha. Pessoal, olha só, chega de histórias tristes aí. Chega de histórias tristes. Ó, vai se fazer agora, nesta bela manhã, para aprender estatística. Página 26, página 27, tudo coisa simples. Fazer a 28 de uma vez, tá fácil também. Obrigado, Nath. Ó, sabe o que é, galera? Que, por exemplo, assim, ó, na 29 tem duas questões. Olha quando aparece um gibi, todo colorido, cheio de desenho. Na página 28 tem, adivinha, duas questões. É que é muita tabela, entendeu? Eu ocupo um espaço enorme. Peguei pesado na página 27, que tem 5 questões. E na página 26 tem uma questão, olha que incrível. Então não deu 10 questões se bobear, meu querido. Vai, aí rapidinho eu já faço a 26, pra gente não deixar muito acumular isso aí. Tens 20 minutos aí, cara. Se tu for ninja, tu faz mais da metade da tarefa.